Vamos lá. Vamos tratar agora do penúltimo tópico da nossa disciplina, restrições ao direito de propriedade. Para mim, um dos tópicos talvez mais práticos e mais dinâmicos, mais próximos da nossa realidade, por mais que a nossa realidade esteja um pouco diferente nos últimos tempos, né? Então, assuntos que a gente estudava que ficavam muito no aspecto teórico estão sendo colocados em prática por uma situação drástica que a gente está vivendo. E a gente vai tratar agora daquilo que o Estado pode fazer para limitar o nosso direito de propriedade. E ele pode fazer bastante coisa. Algumas vocês devem notar, outras vocês não devem nem perceber e talvez nem imaginassem que era possível fazer. Mas, basicamente, o Estado pode tomar a propriedade da gente, indenizando, obviamente. Ele pode utilizar a nossa propriedade, enfim, não há muito que o Estado não possa fazer. Então, vamos tratar. Nesse ponto do conteúdo também, a gente acaba conectando o conteúdo de direito administrativo com o direito civil. Porque, obviamente, a gente está falando de propriedades privadas, então, quais são as limitações? Se vocês olharem o Código Civil ele vai ter algumas limitações à propriedade. São normas de ordem pública, são a distância de uma janela para a parede, etc. São normas que estão lá no Código Civilista e que elas vão se somar a essas normas de direito administrativo. Quais são as características gerais do direito de propriedade, sem uma intervenção estatal? Tá? Imaginando-se, não sem a garantia do Estado, mas sem a intervenção do Estado. O imóvel, teoricamente, ele é absoluto, exclusivo e perpétuo. O que significa ser absoluto? Absoluto é que eu posso fazer o que eu quiser e dispor dele da forma como eu quiser. Eu posso usar, não usar, vender, deixar como herança. Enfim, é uma escolha, eu poderia fazer o que eu quisesse com esse imóvel. Exclusivo é porque eu excluo as outras pessoas da participação. Afinal, a gente vive num regime capitalista e não comunista. Tá? Por mais que algumas pessoas questionem isso, mas nós vivemos num país capitalista em que a propriedade é privada e ela é exclusiva, ela exclui a participação de outras pessoas. E ela é perpétua. Perpétua significa dizer que ela permanece no meu patrimônio até o final da minha vida, salvo a minha voluntariedade, ou seja, salvo uma escolha de venda, doação, enfim. Eu tenho a possibilidade de dispor dela, porque é absoluta, ela é perpétua, ela permanece na minha propriedade até o fim da minha vida. Essas são as características gerais antes da intervenção. Código Civil já começa, como eu disse, ele vai se conectar em alguns pontos. Nós não vamos tratar do Código Civil propriamente dito em muitos tópicos, tá? É só algumas menções pontuais, então não se preocupe. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. E aí, nos parágrafos, já se colocam as primeiras restrições. Quer dizer, em regra, o caput vai dispor, o caput do artigo vai dispor a regra geral, e os parágrafos vão trazer algumas, eventualmente, né, dependendo da técnica usada, exceções a essa propriedade que seria absoluta. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. Então, eu não posso mais dispor da forma como eu quiser. Tem que observar, tem que proteger a flora, a fauna, as belezas naturais. Então, começa a impor já algumas restrições para essa propriedade. Parágrafo 3º dispõe outro tipo de privação, que é a desapropriação ou a requisição em caso de perigo público iminente. Então, eu posso perder minha propriedade, que é a forma mais violenta de intervenção na propriedade, é a desapropriação. Ou eu posso ter o meu bem requisitado. A requisição, ela é em regra temporária, né? Ela vai ser temporária, salvo se o bem se extingua. E aí nós vamos estudar que tipo de restrições existem, tá? Basicamente são as limitações, que têm um caráter geral, se aplicam a todos, são previstas em lei, e tem essas outras que são pontuais, e aí vão depender de previsão legal e também
podem ser feitas por meio de atos administrativos. A ocupação temporária, a requisição, servidão, que vão atingir o caráter exclusivo, então eu perco essa exclusividade, e a desapropriação, que vai incidir sobre o caráter perpétuo, que é realmente a mais violenta forma de intervenção na propriedade. O que são, então, limitações administrativas? Eu posso construir um prédio da altura que eu quiser? Salve Camboriú, né? Camboriú parece que pode. Eu posso construir, hoje em dia, né? Isso é sempre importante pontuar, porque as limitações, muitas delas foram surgindo com o decorrer do tempo, tá? Elas não existem desde sempre, mas eu posso construir, eu posso colocar um supermercado numa área residencial? Bom, eu vou ter que analisar o quê? Que tipo de autorização eu vou ter que ter? Eu vou ter que olhar se aquela área residencial permite aquele tipo de empreendimento. Eu vou ter a possibilidade de colocar uma indústria dentro da ilha, colocar, por exemplo, uma fábrica de carro dentro da ilha de Florianópolis? É possível? Eu vou ter que olhar junto à prefeitura se existe essa possibilidade de construção desse tipo de base aqui dentro da ilha. Salvo engano, não pode. E um tipo de indústria na ilha, por exemplo. E onde é que está previsto isso? Isso é uma limitação que não se aplica a uma propriedade em específico, mas a todas as propriedades, porque são previstas em lei. Elas hoje têm um caráter geral e abstrato. Elas vão incidir sobre o quê? Sobre a minha faculdade de uso, ocupação e modificação da propriedade. Eu não posso fazer o que eu quiser, aonde eu quiser. Não posso construir no Campeche um prédio de 20 andares. Não é por acaso que não tem um prédio de 20 andares, não é uma escolha das construtoras que não quiseram construir um prédio de 20 andares. Quem é que não iria querer morar no 20º andar lá? Imagina a vista. Não pode. Então, tem limitações administrativas que são impostas, esse tipo de limitação, em regra, é imposto pela própria prefeitura. Então, podem implicar uma obrigação de fazer, de se abster de fazer, de deixar fazer. Então, eles são ligados à função social da propriedade. Para que serve uma propriedade no Campeche? Para que serve uma propriedade no bairro Itacurubi que eu moro? Então, eu vou ter que observar qual é o objetivo daquele bairro dentro de um plano maior. Então, características das limitações. Generalidade, vão se aplicar a todos os proprietários de bens inseridos em uma determinada situação. Não é a um proprietário, são a todos os proprietários que têm aquelas características. Unilateral, vai decorrer da lei, então depende da vontade do proprietário. Imperativo e não confiscatório. Eles não vão acarretar a perda da propriedade, simplesmente a forma como eu posso utilizar a propriedade. Sendo não confiscatório, eles não são remunerados. As limitações, em regra, não têm nenhum tipo de contrapartida do Estado. Eu não permito que faça e pronto. Não pode fazer, não pode construir aqui, ou pode construir, ou deve construir aqui. Inclusive isso, né? É um pouco estranho, mas o Estado pode obrigar a fazer? Acabei de escrever ali que pode, na página anterior. O que ele pode obrigar a fazer? Pode obrigar uma pessoa que tem um terreno numa área central da cidade a dar uma utilização dessa propriedade? Em aula eu esperaria vocês responderem sim, pode. Função social da propriedade. Isso vocês provavelmente já estudaram em direito constitucional e vão estudar novamente em direito urbanístico. Mas onde é que está prevista a função social da propriedade? O que é a função social da propriedade? Para que serve a propriedade? Acho que quando a gente fala em função social, inevitavelmente a gente acaba relembrando das ocupações rurais, da utilização das áreas rurais. Eu, pelo menos, o que eu me lembro, antes de estudar direito, quando falava em função social, era sempre a questão da ocupação da área rural. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. Então, a lei vai estabelecer qual é a utilização, aproveitamento racional adequado, utilização adequada dos recursos naturais, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então,
dar um fim adequado para aquela propriedade, utilizar, plantar, usar para gado, enfim, não deixar aquela terra parada. Tá? Não ter um latifúndio sem nenhuma utilidade, em regra econômica, mas observando os aspectos sociais e ambientais daquela região. Agora, a propriedade urbana, essa é um pouco mais, não é difícil, mas não é uma coisa que as pessoas costumam se perguntar o que é a função social de uma propriedade urbana. Porque, afinal de contas, se eu tenho, por exemplo, 5 apartamentos que eu utilizo para locação, ou se eu tenho uma casa de praia, ela está cumprindo a função social dela, eu visito ela uma vez por ano. Ela cumpre a função social dela? Aí fica pensando, bom, mas casa é para moradia, não mora ninguém, então não está cumprindo a função social. Vocês veem como é um pouco mais difícil falar sobre área urbana, porque aí a gente pensa na disposição maior dessas áreas, né? Eu posso não utilizar, eu posso ter uma casa de veraneio e utilizá-la uma vez por ano. Posso. Ninguém imagina que o Estado vai dizer, não, tu não pode ter essa casa aqui fechada durante 8 meses. Não pode. Parece absurdo o Estado intervir nesse tipo de propriedade. E realmente é. É absurdo imaginar que o Estado vai dizer uma coisa dessas. Então, como é que eu defino se uma propriedade urbana está cumprindo a sua função social? Artigo 182 da Constituição. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, então os municípios é que estabelecem as políticas, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, eu tenho que observar qual é a função daquela cidade, qual é o tamanho daquela cidade, como aquela cidade é dividida. Parágrafo 1º, onde é que eu encontro isso? O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então, o plano diretor da cidade vai me dar um norte. Para que cada área serve, qual é o histórico daquela cidade, qual é o objetivo de cada área dentro da cidade, e aí eu vou observar a cultura. Para fazer um plano diretor é diferente de outros projetos de lei que simplesmente o legislativo vai lá, vota, aprova e pronto. Eu preciso consultar a população, eu preciso ouvir a população. E mais do que ouvir, eu preciso respeitar a história daquela cidade. Se eu tenho uma região que tem pescadores, eu não posso dizer que aquilo é uma área para construção civil e liberar um monte de construção. Pelo menos não deveria. Porque a população que mora naquela região entende que deve ser preservado. E isso teria que constar sempre no plano diretor da cidade. Por isso que tem que ser dada ampla divulgação às consultas públicas que vão ser feitas pelo plano diretor. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, eu vou dizer que uma propriedade está cumprindo a sua função social quando ela está de acordo com o plano diretor. Se dentro do plano diretor que aquilo é uma área, diz que uma área é de veraneio, não tem problema aquelas casas ficarem fechadas o ano inteiro. Que faz parte do plano, está previsto no plano diretor que aquela região pode ser utilizada para veraneio apenas. Se eu disponho que uma área de comércio, eu não posso utilizar ela para moradia. Ela vai estar cumprindo a função social eu vou estar cumprindo a função social de uma propriedade que tem características comerciais se eu tiver um comércio ali, e não se eu utilizar ela como minha moradia. Eu não posso morar numa área que é estritamente comercial. Essa é a ideia. É bem simples, na verdade. Observar o plano diretor. Tem um critério objetivo para a gente dizer se uma propriedade está ou não cumprindo a sua função social. Eu falei que a gente pode, as limitações podem estabelecer obrigações de não fazer e obrigações de fazer. O que é obrigações de fazer e não fazer? Geralmente, os planos diretores vão estabelecer os coeficientes de aproveitamento e as taxas de ocupação. É o quanto eu tenho que utilizar e quanto eu posso utilizar dentro de um terreno. Por isso que os terrenos têm que observar uma certa distância, e têm que observar em prédios, como eles têm áreas livres, áreas abertas hoje em dia. Eles não são mais colados um no outro. Não é uma mera escolha, tá? Não é porque a construtora achou que era importante ter vista, ou porque isso ia valorizar o imóvel. Isso é uma obrigação legal.
eu preciso ter áreas abertas. O coeficiente de aproveitamento, ele é limitado em lei. E tem uma taxa de ocupação também que é limitada em lei, tanto para mais quanto para menos. Eu não posso ter uma propriedade gigante com uma casinha mínima, dependendo do local. Tem uma taxa de ocupação que tem que ser observada. Eu tenho que ocupar minimamente o imóvel. Então, taxa de ocupação, isso aqui, vocês não se preocupem com esses detalhes, obviamente, isso aqui, se eu fizer colocar alguma questão sobre esse assunto nas avaliações, eu não vou cobrar taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, porque isso aqui é matéria de direito urbanístico. Vocês vão estudar isso novamente na nona fase, acho que acredito com o Samuel. E taxa de ocupação, então, quanto que eu vou ocupar do terreno, qual é o percentual máximo e mínimo que eu devo ocupar de um terreno, e um coeficiente de aproveitamento vai dizer quanto que eu posso construir, por exemplo, para cima. Quantos andares pode ter um prédio? E se eu for aumentando os andares, quanto da área em volta eu tenho que deixar livre? Existe um percentual que a gente pode comprar, tá? Que é outorga onerosa. Eu posso, por exemplo, digamos que na Itacorubi, eu não sei como é que funciona aqui, mas existe outorga onerosa no município, tá? Digamos que eu possa construir no máximo 10 andares. Eu sou uma construtora, eu quero construir 11 andares. Se existe previsão em lei de outorga onerosa, ou seja, paga, a construtora vai pagar um valor para o município para poder construir o 11º andar. Outra forma de outorga onerosa é substituição por obras artísticas nas fachadas. Por isso que tem essas coisas, às vezes, até bizarras na frente dos prédios, porque é artístico, porque isso valoriza o imóvel e embeleza a cidade. Isso, o município incentivando a cultura, incentivando os artistas, incentivando o embelezamento da cidade. Pode ver, é raro ver um prédio hoje que não tem alguma coisa que tem uma característica artística na fachada. Os prédios não são mais lisos, eles sempre têm alguma questão estética, alguma coisa entre aspas bonita, porque depende muito de gosto, né? Tem coisas de gosto muito duvidoso, uns pássaros, umas coisas com vidro, os vitrais horrorosos, enfim, questão de gosto, né? Mas isso pode ser feito como moeda de troca para que eu possa construir uma área maior. Também, novamente, não é porque a construtora achou que era lindo colocar aquele pássaro verde de vitral na frente do prédio. Isso é possível, tá? A única coisa para a outorga onerosa é que tem que ter previsão legal também. O plano tem que estar previsto lá no plano diretor que em determinado bairro a construção pode ser feita, pode ter outorga onerosa. E por que existe outorga onerosa? Para o município arrecadar simplesmente? Não é. Existe outorga onerosa, a justificativa para a existência dessa a previsão disso é que eu preciso de mais serviços públicos com uma área maior. Se eu tenho 20 andares em vez de 10 andares, eu vou ter que ter água para esses 20 andares, eu vou ter que ter luz para esses 20 andares, eu vou ter que ter uma infraestrutura fornecida, de certa forma, pelo Estado. Então, o Estado pode cobrar por essa construção. Essa é a justificativa. Como eu disse, eu posso estabelecer também a obrigação de fazer. Posso limitar o que a pessoa pode construir, o limite máximo, etc, etc. Mas eu posso obrigar alguém a construir. E quando é que isso vai ter? Para que eu obrigue alguém a construir, eu também vou ter que ter previsão lá no plano diretor do município. Tá? O que vai estar previsto? É facultado ao poder público, mediante lei específica, tá? Então tem que ter uma lei específica para uma área que já está prevista no plano diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário de solo urbano não identificado, subutilizado ou não utilizado, ou seja, uma área que não está sendo utilizada, que promova o seu adequado aproveitamento. Então, eu posso exigir que a pessoa dê um aproveitamento, dê um fim social para aquele bem. Se a pessoa não fizer, o que vai acontecer? Deixa eu listar aqui a tela. Tá. Deixa eu voltar. Parcelamento ou edificação compulsórios. Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana progressivo no tempo. Então, primeiro, eu notifico a pessoa para dar um fim. Eu dou um prazo para ela apresentar um plano para o município, tá? Um projeto para o município de utilização daquela área. Acho que salvo engano, é um ano. Passado esse prazo, o município poderia, em tese, fazer a cobrança
do IPTU aumentada. Tá? Ele vai aumentando progressivamente, ano a ano, durante 5 anos, chegando até 15%. 15% do valor venal do imóvel. Então, o imóvel vale 100 mil, eu posso cobrar 15 mil de IPTU no quinto ano. É muito dinheiro. Por fim, eu posso continuar cobrando esses 15%, e depois disso, o município ainda pode desapropriar o bem. Tá? Mas qual é o problema da desapropriação? Desapropriação, o município sempre pode fazer. Em qualquer hipótese, o município pode desapropriar um bem. Qual é a diferença dessa desapropriação aqui? Essa desapropriação, que é uma penalidade, o pagamento dela é feito posteriormente. Tá? Ele não é pago de forma antecipada, como tem que ser na desapropriação normal ou tradicional. Então, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Então, eu emito títulos da dívida pública com prazo de resgate de até 10 anos. Então, eu dou um cheque. Toma aqui um cheque, daqui a 10 anos tu saca. Mas, além disso, o valor desse cheque é o valor venal do imóvel. Em regra, vocês vão ver os valores venais, eles são desatualizados, principalmente em imóveis antigos, ele tem valor venal desatualizado. Então, uma área, por exemplo, central, que valeria 1 milhão, muitas vezes o valor venal é 500, 600 mil, é muito menor, e o valor que a pessoa vai receber é esse. E pensa, se ela já está com o IPTU lá em 15% durante 2, 3 anos, não pagou, metade do imóvel já é do município. Ou seja, a pessoa perde o bem. Se ela não der um fim e for numa área em que tem previsão legal para isso, ela vai perder a propriedade. Então, é bem drástico, tá? Aqui tem só os itens que precisam ser seguidos. Bom, eu vou parar o vídeo aqui, que a gente vai começar a tratar de outras hipóteses agora de restrições. A gente tratou das limitações, que tem esse caráter geral, a gente vai tratar agora de outras restrições que têm um caráter mais específico.